Que Deus nos abençoe mais este dia. Um abraço a todos que lutam contra si mesmos para serem aquilo que Deus quer que sejamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. E esta é a palavra que estamos pregando. A regeneração. Bem, ao declarar-se a eterna segurança do povo de Deus, talvez seja mais claro falar mais de sua preservação do que como se costuma fazer, de sua perseverança. Porque perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento e da oposição. Perseverar naquilo. Agora, a pessoa pode perseverar tanto no bem, tanto também no mal. Tanto no conhecimento, em busca do conhecimento, ou pode perseverar na sua ignorância. Rejeitar o conhecimento para perseverar na ignorância, na estupidez, na falta de conhecimento. Enquanto outras pessoas, eles vão perseverar em buscar conhecimento. A perseverança significa contínuo apego a algo, a uma crença, a um sistema, mesmo havendo oposição àquilo. Agora, a razão por que os crentes perseveram na fé e na obediência, contudo, não está na força de sua própria dedicação, mas em que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, os preserva. Então, nós vamos perceber que não é a condição humana, não é a força do homem, não é a inteligência do homem humana que leva ele a perseverar no caminho correto. É a sabedoria de Deus nele. Do contrário, é muito mais fácil ele perseverar no caminho do erro, ser levado ao erro. E tem uma frase, eu acho que eu não sei se eu já citei aqui, que diz assim: é mais difícil ser enganado, ou é mais fácil ser enganado do que sair do engano. Depois que a pessoa é enganada, é muito difícil ela sair daquele engano. Ela tem que perseverar na oração e na leitura e buscar o conhecimento. Mas normalmente todo o sistema enganoso, ele priva a pessoa de buscar conhecimento. Ele priva a pessoa de buscar conhecimento. Ele se torna antibíblico. Porque um povo que tem conhecimento, ele é mais difícil de ser enganado, tapeado. Então eles querem manter as pessoas longe do conhecimento da palavra. Então vejamos isto. Esta preservação é feita aos fiéis
através do Espírito Santo. Então, se nós voltarmos aqui um pouquinho na primeira carta de Pedro, ele diz no verso 20, o qual, na verdade, ele está dizendo que nós fomos lavados, né? O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Então, esse amor de Deus, essa conquista, através do sangue de Jesus, Deus nos conquistou do pecado, nos retirou da maldição do pecado, porque Cristo se fez maldição por nós. Então, João nos diz que Jesus Cristo se comprometeu em fazer esse trabalho, ele comprometeu-se por nós. Se possível fora, passe de mim. Mas não foi possível. Mas ele tomou a cruz no meu lugar, no teu lugar. E graças a Deus, porque ele tomou aquela decisão. Agora, nós só vamos aceitar este verdadeiro evangelho de Jesus Cristo se formos chamados por ele. Porque o próprio Senhor Jesus disse em João 6, no verso 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então ele arrumou o meio, a condição de preservar aqueles que abraçaram a ele. Então, Cristo, Jesus, só poderia aceitar a ele aqueles que o Pai lhe desse. Então, ele agora guarda este que aceitam. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Elas estão em minhas mãos e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Elas estão na mão do Pai. Agora, no sentido de guardá-lo, de modo que esse povo nunca perecerá. Então, Jesus, na oração por seus discípulos, depois de terminar a última ceia, Jesus pediu que aqueles que o Pai lhe tinha dado fossem preservados para a glória. E você vai ler isso em João 17, a oração sacerdotal. Para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Ele orou para que fossem preservados. Não oro para que os tire do mundo, mas que os guarde. E Cristo concede ainda hoje, ele intercede por nós. Ele faz esta intercessão. Há um clamor. É Romanos capítulo 8. Eu acho que está por aqui, Romanos 8, 34. Cristo faz esta intercessão por nós. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é Ele que faz intercessão por nós. Então nós temos um intercessor. Graças a Deus por isso. É louvável, é maravilhoso pensar nessas coisas.
é glorioso. Nós podemos então ter essa confiança. E Paulo também, ele falou sobre isto. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Paulo celebra isto. A futura segurança dos santos no amor onipotente de Deus. Ele se regozija na certeza de que Deus completará a boa obra que começou. Filipenses 1:6. Ele vai completar esta obra que ele mesmo começou em nós, no crente. Não é um sistema, mas é na individualidade dos membros do seu corpo. Oh, que coisa maravilhosa! Nos membros do seu corpo. Não está você contente por fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo? Ele é maravilhoso, não é? Ele é glorioso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 12, ele diz: por isso motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e sou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, você tem recebido a palavra no seu coração, você tem aceitado a salvação, descansa no Senhor, viva para Ele, por Ele, porque é Ele que te guarda, é Ele quem te protege. Então ele diz também na segunda carta, capítulo 4, verso 18, e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, e a quem seja glória para todos sempre, amém. Por isso ele diz em São Mateus, capítulo 6, porque vós andais ansiosos, preocupados quanto ao dia do amanhã? Confiemos em nosso Deus. Agora vejam bem essa perseverança dos regenerados. Os regenerados são salvos, perseverando na fé e na vida cristã até o fim. Agora, como Deus os preserva? Essa doutrina não significa que todos aqueles que professaram ser cristãos serão salvos. Os que tentam viver a vida cristã baseados em sua própria capacidade vão falhar. A falsa profissão de fé por parte de muitos que dizem a Deus, Senhor, Senhor, não é isso que será reconhecido. Ele diz isso em Mateus capítulo 7, nos versos 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os que buscam a santidade do coração e amor ao próximo, e assim mostram terem sido regenerados por Deus, adquirem o direito de se considerarem crentes seguros em Cristo. A crença na perseverança propriamente entendida, não nos leva a uma vida descuidada e a presunção arrogante. Eu sou salvo e os demais estão perdidos. Isso é arrogância, petulância. Se você realmente tem a salvação, você lança a semente da salvação e ama a todos. E deseja que todos alcancem essa graça também. E às vezes os regenerados podem mostrar-se relapso e cair em pecado, errar. Mas tem uma coisa, hein? Eles não permanecem no pecado. Eles podem pecar, podem errar. Agora, quando isso ocorre, algo acontece com eles. Eles se opõem à sua nova natureza e o Espírito Santo os convence do pecado, porque Jesus disse em João 16, verso 8,
que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado. Ele convence aquele homem busca acertar. Então o Espírito Santo que está naquele coração, quando aquela pessoa erra, ele os compele a arrepender-se e a serem restaurados à sua condição de justificados. Quando Davi errou, ele tornou: não retires de mim o teu Espírito Santo, ele clamou. Ele errou, mas ele não perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo os leva a arrepender-se, serem restaurados à sua condição de justificados. Quando os crentes regenerados mostram o desejo humilde e grato de agradar a Deus que os salvou, o reconhecimento de que Deus se comprometeu a guardá-los salvos para sempre, aumenta esse desejo de viver uma vida pura. Quando você é regenerado, eu posso pecar, eu já estou salvo. Não é isto. Isso prova que você nunca foi regenerado. Quando você realmente é regenerado, o seu amor para com Deus aumenta e o seu desejo de viver uma vida pura, santificada, cada dia cresce mais. Porque o Espírito em você te leva a fazer isso. O Espírito Santo dentro do homem muda a sua natureza, leva ele a amar a justiça, leva ele a amar a pureza, a piedade, a singeleza. Tira dele toda a arrogância, todo o orgulho próprio, a vaidade e coloca-o para viver uma vida cristã. Oh, que Deus nos preserve para a sua vinda gloriosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Amém.